transformações são necessárias, mas elas só se conseguem quando dois componentes entram no jogo e se casam. Esses dois componentes que são necessários para a transformação são a razão e a emoção. Não se faz transformações profundas sem a razão orientar cada passo que se dá. Mas também não se faz transformações profundas sem que a emoção nos propulsione a dar cada passo. Esses são os dois elementos que nos levam a transformar as coisas. Desde que eu assumi o Ministério da Justiça, lá nos primeiros dias, para mim uma coisa ficou clara: a Polícia Rodoviária Federal tinha que ser transformada, e transformada profundamente. Eu precisava, porém, entender o que acontecia. Eu precisava tomar pé da realidade, prefeito McDonald, para poder saber o caminho que eu tinha que tirar. E pouco a pouco eu fui percebendo algumas coisas que eram óbvias, e que são óbvias, porque as transformações não começam num dia e acabam no outro. As transformações têm o ritmo que a vida nos permite. Mas nós temos que estar conscientes de que, com razão e emoção, dia após dia, às vezes com mais rapidez, às vezes com mais lentidão, as coisas podem ser transformadas. Uma coisa que me parecia óbvia logo nos primeiros dias: a Polícia Rodoviária Federal tinha menos integrantes nos seus quadros do que estritamente necessário. 9.000 pessoas para cobrir o território, a malha desse país, é obviamente muito pouco. A necessidade é muito maior. Óbvio, estamos numa realidade que saltava aos olhos. Mas os problemas não estavam apenas concentrados nisso. Eu senti, a cada superintendência que eu ia da Polícia Rodoviária Federal, e fiz questão, sempre que possível, nas viagens de deslocamento do Brasil, fiz aí, conversei com o seu presidente Maria Alice, eu percebi, ao contrário de outros órgãos do Ministério da Justiça, aquilo que vocês costumam dizer sempre: a moral da tropa estava baixa. Baixa estima, tristeza, situações que afetam o cotidiano de qualquer pessoa que trabalha. E aí me passava a impressão: alguma coisa não está bem. Nós temos que transformar. Outra coisa também me saltou os olhos: é impossível uma corporação com a importância que a Polícia Rodoviária Federal tem não ter um marco normativo que oriente a sua atuação. É indispensável que a Polícia Rodoviária Federal tenha uma lei orgânica. E, portanto, inspetora Maria Alice, nossa diretora-geral, da parte do Ministério da Justiça, a senhora tem total autorização para iniciar já os trabalhos de discussão de uma nova lei. E eu digo isso por uma razão muito simples. As leis, elas fotografam os momentos, fotografam os direitos e os deveres. Elas muitas vezes não solucionam situações, porque elas têm que ter pactuação, têm que ser pactuadas. Mas é indispensável que esse órgão tenha uma lei orgânica. Nós temos que começar a fazer isso. E eu não quero, e também eu sei que a Maria Alice não quer, uma lei orgânica feita por técnicos. Ela tem que ser feita também por técnicos, mas ela tem que ser discutida por cada policiário rodoviário federal, para que nós possamos captar o que é necessário e dialogar com os governos para ver o caminho que nós temos que seguir. Isto me parecia muito claro, como ainda está posto, está claro nesse momento. Como também é necessário melhorar os equipamentos, melhorar os prédios. Nós temos postos caindo aos pedaços no Brasil inteiro. São coisas que nós vamos, salta aos olhos, que nós vamos ter que fazer. Mas há uma coisa que nós vamos ter que fazer também, por orientação da vida e da Presidenta da República, que é melhorar o padrão de gestão da Polícia
Não dá para as coisas serem desperdiçadas. Não dá para termos irracionalidade. Não dá para nós não termos um plano de gestão com indicadores e com resultados objetivos. Por quê? Não que isto é o melhor apenas, mas é o necessário. Eu senti, logo nos primeiros dias da Polícia Rodoviária Federal, algo que me assustou muito. E talvez isso dito da boca de um ex-parlamentar possa soar estranho. Eu nunca imaginei tamanha interferência político-partidária nas situações internas da Polícia Rodoviária Federal. E olha que eu sou um defensor do parlamento, e olha que eu fui parlamentar por 16 anos, e olha que eu sou ministro de Estado e participo cotidianamente de negociações políticas, inclusive para a sustentação de governos, o que é necessário. Mas há certos órgãos que não podem estar submetidos a negociações políticas. Por quê? Porque eles exigem uma hierarquia muito forte. Quando você fala de polícia, é necessária a hierarquia como forma de comando e de ação. A partir do momento em que uma pessoa se sente legitimada, não porque foi nomeado pela diretora-geral, mas porque foi nomeada por uma ação de um parlamentar, ele vai responder para o parlamentar e não para a diretoria-geral. E, por consequência, a hierarquia está quebrada. Esse tipo de situação, eu comecei a perceber e me assustei profundamente na Polícia Rodoviária Federal com o que eu via, ao contrário de outros órgãos do Ministério da Justiça. Foi então que me dirigi à Presidente da República e disse: eu quero, a razão me mostra que eu preciso mexer na Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, criando um corpo de polícia sustentado pelo Estado, mas sem as nuances da vida política e partidária. E ela me disse: faça. Essa é a sua orientação. Faça. Impermeabilize a Polícia Rodoviária Federal de quaisquer injunções que possam quebrar o comando. E foi a partir daí, então, que a razão me fez chegar à necessidade de se desencadear um processo de alterações. É fato, prefeito Marcos, eu escolhi uma mulher que, na avaliação que tinha, faria, como está fazendo, a meu ver, um excelente desempenho na Polícia Rodoviária Federal, por várias razões. Não só porque a julguei competente, não só porque achei que ela tinha condições de dialogar com todos os setores, mas também pelo fato de ser mulher. A Polícia Rodoviária Federal está mergulhada há anos num profundo preconceito. Profundo preconceito. Quando se fala de outros órgãos do Ministério da Justiça, eu nunca senti um preconceito tão forte como se fala da Polícia Rodoviária Federal. Eu nunca vi ninguém chegar para mim e dizer: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal é o nosso ponto de orgulho. Você diz: a Polícia Rodoviária Federal é um problema. Pois é esse preconceito que nós temos que vencer. A Polícia Rodoviária Federal não será mais o primo pobre do Ministério da Justiça. A Polícia Rodoviária Federal será o papel público para cada um dos seus. E é por isso, meus amigos, que eu escolhi uma mulher para dirigir a Polícia Rodoviária Federal. Porque as mulheres sofrem na carne o preconceito. As mulheres sofrem na carne desde que nascem o machismo. Nada melhor do que uma mulher para poder saber superar o preconceito que historicamente foi construído em relação a essa geração. Esta foi a razão da escolha. E vou dizer a vocês que, diante disto tudo, eu disse para Maria Alice: forme a sua diretoria, escolha os seus superintendentes. E eu, sinceramente, não opinei em nenhuma das escolhas que ela fez. Nenhuma. Hoje conheci o nosso superintendente da Bahia, o conheci hoje. E eu disse: Maria Alice, você vai responder por mim, como eu respondo para a presidente. Se eu for mal, é mentira. Se você for mal, eu te tiro. E se você tiver pessoas que forem mal, tire. Haja, mas sempre dentro da perspectiva da meritocracia, da perspectiva do mérito, da perspectiva do bom policial, da perspectiva daquele que efetivamente trabalha, desempenha, cumprindo as suas funções. Aqueles que praticarem desvios funcionais, sejamos
E eu tenho sido duro nas decisões disciplinares. Os que não viram ainda podem acompanhar o diário oficial. Eu não aceito desvio funcional em órgãos da justiça, especialmente na polícia. Porque eu sei que às vezes 1% atrapalha a vida de 99% que trabalham com dignidade nas pistas, com carinho e com dedicação. Então esse 1% que vai para fora e fica os 99% prestigiar. E nós começamos assim o processo de mudança da Polícia Rodoviária Federal. Vai demorar? Vai. Há muita coisa a ser feita. Vai haver tensão? Vai. Natural. Vai haver conflito? Vai. Vai haver disputa entre sindicatos? Vai. Vai haver disputa entre o sindicato e a direção? Vai. Vai haver disputa da direção com o Ministério da Justiça? Vai. Vai haver disputa do Ministério da Justiça com os outros ministérios para fazer valer situações daqui? Vai. O céu não é de brincadeira. As transformações não se fazem em céu de brincadeira. Mas as transformações se fazem com vontade, com razão e com paixão. E aí agora eu quero falar com o coração de vocês. Eu estou profundamente emocionado de estar aqui essa noite. É o primeiro congresso. E Deus me deu a oportunidade, enquanto ministro do Estado da Justiça, de estar no primeiro congresso da BR. Discutimos os problemas com a presença da direção, com os sindicatos aqui presentes, pessoas que não se falavam, pessoas que não se respeitavam, estão discutindo um projeto comum. Não sei se com convergência ou com divergência, mas estão discutindo um projeto comum, juntas. É isso que forma uma instituição. E eu digo para vocês com sinceridade, falando agora com o coração de vocês, vocês estão diante da oportunidade histórica e terão todo o meu apoio e da Presidenta da República para iniciar uma profunda transformação da instituição. Para que vocês deixem para todos os que estão aqui e para os que virão por via dos novos concursos, aquilo que é mais importante numa profissão, que é o orgulho de poder exercer, de poder chegar em casa e ter um filho, a filha dizendo: eu me orgulho do meu pai e da minha mãe por ser Polícia Rodoviária Federal, por poder vencer o preconceito, por poder vencer aqueles que acham que não existe nessa instituição pessoas capazes de dirigi-la e que vêm propor para mim que se nomeie gente de fora para poder dirigir. Jamais. Nós temos 99% de grandes policiais nesses quadros e eles serão valorizados, serão respeitados. Nós temos uma instituição que orgulha do brasileiro, como já estão fazendo. Portanto, falo com o coração de vocês. Vocês estão participando de um processo de transformação. Será duro? Será. Mas vocês têm condições de fazer a Polícia Rodoviária Federal, aquela polícia que dará orgulho, não só aos filhos de vocês, mas a todos os brasileiros. Sabe por quê? Porque vocês salvam vidas. Vocês nas estradas evitam acidentes. Vocês punem infratores. Vocês combatem crimes. Vocês salvam a vida de brasileiros. E só quem se respeita pode fazer se respeitar. E é nessa perspectiva de vocês se respeitando este símbolo que honrosamente recebi esta noite e que prometo honrar o exercício das minhas funções. Somente com este respeito maior, com essa paixão maior por essa instituição, nós poderemos, daqui a alguns anos, entregar uma nova Polícia Rodoviária Federal ao povo brasileiro. E queira Deus me permita a oportunidade de assistir esse momento maior que nós estamos iniciando, de construção de uma nova instituição que gere autoestima, orgulho e felicidade para os brasileiros. Boa sorte nessa jornada. Terão do Ministério da Justiça todo o apoio para a transformação.